Como não tinham raízes, secaram com o sol. Mateus 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes brotaram, porém a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus nos diz que Jesus ensinou muitas coisas àquelas pessoas que vieram ouvi-lo. O método de ensino de Jesus era muito simples. Ele usou de parábolas, que são histórias curtas e imagens tiradas da vida cotidiana para transmitir verdades ocultas sobre o reino de Deus. Como um artista habilidoso, Jesus pintou quadros sugestivos com palavras curtas e simples. Nós sabemos que uma boa imagem pode falar mais alto e claramente do que muitas palavras. Jesus usou de imagens comuns da vida e da natureza para apontar para outra ordem da realidade oculta, porém visível para aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Jesus se comunicou com figuras e histórias que capturavam a imaginação de seu público mais poderosamente do que uma apresentação abstrata. Suas histórias são como tesouros enterrados, esperando para serem descobertos. O que a parábola sobre sementes e raízes nos diz sobre o reino de Deus? Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Qualquer agricultor atestará a importância de um bom solo para o fornecimento de nutrientes para o crescimento da planta. As escrituras frequentemente usam a imagem de plantas ou árvores frutíferas para transmitir o princípio da vida e também da morte espiritual. Em Jeremias mesmo nós encontramos um texto bonito em que ele diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Esse homem é como uma árvore plantada perto da água, que lança suas raízes pela corrente e não teme quando o calor chega, porque as suas folhas elas permanecem verdes. E também essa árvore não fica ansiosa no tempo de seca, porque ela não deixará de dar frutos, porque ela tem suas raízes plantadas de tal forma que podem colher a água que está no solo. A parábola contada por Jesus sobre o semeador, ela é dirigida para os ouvintes de sua palavra. E existem duas diferentes maneiras de aceitar a palavra de Deus e também duas formas diferentes de fazer com que ela produza ou não frutos. Podemos dizer que há um ouvinte preconceituoso, que tem uma mente fechada. Esse tipo de pessoa é intocável e também cega para o que apenas ela quer ouvir. Depois há outro ouvinte desatento. Esse ouvinte não consegue pensar nas coisas ou pensar nelas, Eles não têm profundidade. Esse tipo de ouvinte pode responder inicialmente com uma reação emocional, mas quando isso desaparece, a mente deles vagueia para outra coisa. Um outro tipo de pessoa, um outro tipo de ouvinte, é aquele que tem muitos interesses ou preocupações, mas que não tem a capacidade de ouvir ou compreender o que realmente é importante. Essa pessoa está sempre ocupada demais para rezar, ou preocupada demais para estudar, e não tem tempo para meditar a palavra de Deus.
E depois há aquele cuja mente está pronta para receber a palavra. Essa pessoa está sempre disposta a ouvir e aprender. Essa pessoa nunca está muito ocupada para aprender. Essas pessoas, elas escutam para entender. Deus dá graça àqueles que anseiam por sua palavra, para que compreendam sua vontade e tenham forças para viver de acordo com ela. Vamos rezar, meu irmão e irmã. Senhor Jesus, a fé em sua palavra é o caminho para a sabedoria. E ponderar sobre o seu plano divino é crescer na verdade. Abra, Senhor, meus olhos para as suas ações e meus ouvidos para o som do seu chamado, para que eu possa entender sua vontade para a minha vida e viver de acordo com ela. Reze comigo, meu irmão e irmã. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, ensinando-me por onde caminhar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Deus derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.